Quantas vezes nós tentamos fazer planos e os nossos planos são frustrados porque nós planejamos erradamente. Mas com Deus não acontece assim. E Ele tem planos maravilhosos para nós. O nosso texto está no livro de Gênesis, no capítulo 18, versículo 17. O que está acontecendo nessa situação? Está acontecendo que o próprio Deus se apresentou a Abraão. Deus fez uma visita a Abraão e ele levou 2 anjos com ele. Então, Deus falou o seguinte: faria eu alguma coisa sem comunicar a Abraão? O texto diz assim: e disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Quando Deus se apresentou, ele tinha um plano que ele ia colocar em prática. Então, ele viu que ele deveria falar esse plano a Abraão, porque Abraão era uma pessoa extremamente temente a Deus, e Deus tinha planos para Abraão, fazer dele uma grande família, fazer com que ele executasse os projetos de Deus na terra. Então, Deus foi comunicar a Abraão o plano que ele tinha. E esse plano que Deus foi levar para Abraão era que ele destruiria a cidade de Sodoma. Parece uma notícia nada agradável, né? Deus trouxe uma notícia para Abraão: eu vou destruir Sodoma. E Abraão ficou preocupado por quê? Porque na cidade de Sodoma havia parentes de Abraão lá. E Abraão não queria que os parentes dele morressem. Mas Deus sabia disso. Então, o que aconteceu? Abraão intercedeu a Deus por aquelas pessoas que estavam lá. E Deus ouviu a intercessão de Abraão. Mas Deus ouviu, mas Deus não deixou de executar o plano para o qual ele tinha já resolvido que faria. Então, quando Abraão clamou a Deus pelos justos que haviam naquela cidade, Deus disse que se houvesse justos, ele não destruiria. Quando os anjos foram até lá, os anjos retiraram os justos e Deus cumpriu o plano dele. Deus tinha um compromisso com Abraão. Deus ouviu o pedido de Abraão. Assim é conosco. Se nós buscarmos a presença do Senhor, cumprirmos os mandamentos dele como Abraão fazia, era um homem reto diante de Deus, nós também seremos chamados amigos do Senhor. Porque nós temos direito às bênçãos de Abraão, como está escrito lá na carta de Paulo aos Gálatas. Nós temos esse direito. Então, nós também devemos nos portar da mesma forma. Quando nós planejamos algo na nossa vida, ou nós queremos organizar de uma forma ou de outra, quer seja a nível de trabalho, a nível de estudo, a nível de uma casa nova, ou qualquer outro sonho que nós pretendemos realizar, nós precisamos saber se isso está de acordo com a vontade de Deus. Se estiver de acordo com a vontade de Deus, certamente Ele nos concederá. Então, assim como o Senhor teve planos para Abraão, Ele tem planos para nossas vidas. Não tenha dúvida que os planos de Deus vão se cumprir, porque a palavra dele não volta vazia. Dessa forma, Deus também nos avisa, ele nos prepara para as coisas que virão. No caso do texto, a notícia que ele trouxe para Abraão não era nada agradável, ia destruir uma cidade. Mas Deus preparou Abraão para isso e deu a oportunidade dele interceder pelos outros. Conosco também, nós temos a oportunidade, Deus nos dá a oportunidade de interceder por outras pessoas, interceder pela vida de outras pessoas, interceder pelos planos de outras pessoas. Nós não queremos que a nossa parentela, por exemplo, venha a sofrer porque fez um planejamento errado.
Então, Deus nos dá essa oportunidade. Quantas vezes Deus nos fala, não faça isso, não faça aquilo, Ele fala pela palavra. Então, o que essa palavra nos orienta hoje? Ela nos orienta que Deus tem planos para nós. Ela nos orienta que Deus revela que Ele tem esses planos para nós. Ela nos orienta que Deus cumprirá os planos dele, mas também nos orienta que Deus está disposto a ouvir a nossa intercessão pelos outros e por nós. Estamos envolvidos nos planos de Deus. E Ele é misericordioso. Então, não tenhamos medo, porque Deus é amor. Embora a notícia da destruição da cidade parecesse ser algo ruim, Deus sabia o que estava fazendo. Deus sabe o que está fazendo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Eu deixo essa meditação para nós, neste instante. E eu convido você a orar comigo e clamarmos ao Senhor sobre esse aspecto. Senhor Deus, em nome de Jesus, estamos aqui diante de Ti. Agradeço, Pai, por esta palavra que o Senhor nos faz meditar hoje. E, Senhor, ajuda-nos a estarmos atentos ao que o Senhor nos diz, a estarmos perceptíveis aos seus avisos. Mas ajuda-nos também, Senhor, a sermos amigos seus, a termos temor a Ti, a sermos obedientes ao que o Senhor nos fala. E que nós possamos, Senhor, estar diante de Ti intercedendo pelas nossas vidas e pela vida daqueles que estão ao nosso redor. Porque muitos são os que carecem e precisam do Teu cuidado, do Teu socorro. E nós estamos aqui, Senhor, clamando a Ti, por aqueles que nos são queridos. E por tantas situações, Senhor, que nos envolvem neste momento. Então, amado Deus, ajuda-nos na nossa intercessão. E entregamos a Ti, em nome de Jesus. Amém.